Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de Cloud Careers e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma das certificações mais bacanas, na minha opinião, que é a Oracle Cloud Infrastructure Architect Associate. Mas antes de a gente falar sobre ela, eu preciso te falar que a gente tem gravado vídeos sobre a série de certificações sobre a Oracle Cloud Infrastructure. Nós fizemos um vídeo, basicamente um overview, te dando um panorama aí de todas as certificações, então se você quiser assistir, clica aqui, vai aparecer em algum lugar aí. E também a gente fez um vídeo já sobre a certificação Oracle Cloud Infrastructure Foundations Associate. Se você quiser saber mais sobre essa certificação, vai ser bacana. Então vamos falar sobre a certificação de arquiteto hoje que tá top. E aí, bora? Show de bola, mas antes da gente continuar, eu quero te pedir dois favores. Vem aqui embaixo ó, e aperta o botão de se inscrever no nosso canal, habilita as notificações, se você ainda não é inscrito aqui. E outra coisa, vem aqui, ó, segue a gente no Instagram, thecloudbootcamp.pt. Vai ser um prazer ter vocês por lá, uma galera, a gente interage bastante, eu abro caixa de perguntas para você mandar pergunta técnica de cloud, me amarro. Vai ser muito bom responder a sua pergunta que você mandar por lá. E segue a gente por lá, vai ser um prazer ter vocês por lá também, beleza? Então agora vamos pro conteúdo e como eu falei, nós vamos falar sobre a certificação hoje de arquiteto, Oracle Cloud Infrastructure Associate Architect, que é o primeiro nível de certificação de arquiteto na Oracle Cloud Infrastructure. Basicamente, essa certificação ela é voltada para o público que quer dar o primeiro passo aí na carreira de arquiteto, na carreira de arquiteto cloud. Mas antes de a gente falar sobre os tópicos principais dessa prova, para quem é essa certificação, como funciona, eu preciso te explicar o que é um arquiteto cloud, se você ainda não sabe o que é. Talvez você já seja um profissional experiente de tecnologia, já seja um profissional com background em tecnologia e quer fazer uma mudança aí para uma carreira que está em alta, a carreira de arquiteto cloud, uma carreira que está super em alta hoje. Então eu queria te explicar o que um arquiteto cloud faz. Então bacana, eu separei 5 pontos aqui para te mostrar o que um arquiteto cloud faz, em linhas gerais. Mas basicamente o primeiro deles é o arquiteto cloud, Normalmente ele é um profissional experiente, que pode ser um DBA, ou um administrador de sistemas, um administrador de Linux, ou um administrador de rede. Não necessariamente precisa ser alguém que veio dessas carreiras, mas normalmente ele é um profissional que tem um certo background em tecnologia e quer aí transicionar para trabalhar com cloud, para trabalhar com arquitetura de cloud. Então normalmente a gente vai encontrar arquiteto cloud que tem esse perfil, Eu iniciei minha carreira com banco de dados e hoje migrei aí para a área de arquitetura de cloud e o meu background técnico, Ele é muito focado em banco de dados e em infraestrutura. Mas vamos lá, então o arquiteto cloud, basicamente, ele vai ser responsável por discutir com as empresas, discutir basicamente com os times de tecnologia das empresas e vai, junto com eles, arquitetar soluções para serem implementadas em ambientes de cloud, em ambientes de provedores na nuvem, E uma característica importante do arquiteto cloud é ele precisa ter uma boa base ou eu diria que até uma forte base dos conceitos de tecnologia. Então o arquiteto cloud ele precisa conhecer bem os conceitos básicos da computação na nuvem, de cloud computing, para que ele consiga de fato atuar aí como um conselheiro técnico, que a gente chama de technical advisor, alguém que vai ser um braço de confiança técnico, normalmente de um tomador de decisão, aí depende da empresa, mas pode ser um gerente de TI, ou um CTO, um CIO, alguém que vai ajudar tecnicamente os tomadores de decisão a implementar soluções, obviamente, que se alinhem com o negócio. E o terceiro ponto é que o arquiteto cloud, obviamente, ele precisa conhecer muito bem tecnicamente o provedor de cloud que ele conhece. E nesse caso a gente está falando de Oracle Cloud Infrastructure. Então o arquiteto Oracle Cloud, ele vai precisar conhecer muito bem todos os componentes da Oracle Cloud Infrastructure, para que ele consiga visualizar quais componentes se adequam melhor para aquela necessidade. E o quarto ponto é que o arquiteto cloud ele vai precisar, obviamente, construir arquiteturas resilientes na nuvem. O que é uma arquitetura resiliente? Uma arquitetura que é tolerante a falhas, uma arquitetura robusta, que não vai deixar o negócio indisponível por conta de uma falha de design, uma falha de desenho. Então ele precisa estar por dentro de todas as melhores práticas, de tudo aquilo que envolve o provedor que ele trabalha,
para que ele consiga, de fato, construir aí arquiteturas que são resilientes e, obviamente, que ofereçam alta disponibilidade para os ambientes críticos dos quais as empresas vão rodar em cima da nuvem. E a quinta característica do arquiteto cloud, que eu acho que é uma das mais interessantes, né, que ele precisa ter a habilidade de traduzir uma infraestrutura típica que roda em um ambiente on-premise, né, que roda em um data center convencional, para uma arquitetura que seja baseada e que seja, obviamente, configurada 100% na nuvem, né? Então, o que isso quer dizer? O arquiteto cloud ele precisa olhar hoje para a infraestrutura da empresa e ser capaz de mapear aquela infraestrutura com serviços na nuvem. Com isso, ele consegue olhar rapidamente e ver qual o parque tecnológico que eu tenho hoje no meu ambiente on-premises, como que eu consigo modernizar isso e levar para a nuvem, tá? Então, essas são as 5 características principais de um arquiteto cloud. Obviamente que existem muitas outras atribuições, mas eu queria contextualizar, né, caso você ainda não saiba o que um arquiteto faz e quais seriam as principais características dele. Show de bola! Então agora vamos falar sobre alguns detalhes sobre a certificação, né? Eu separei alguns dos detalhes, eu vou acompanhar aqui para que fique legal e eu não perca nenhuma informação. Primeira coisa que eu falei é o nome da certificação, se você quiser pesquisar, Oracle Cloud Infrastructure Associate Architect, e aí você tem a versão de 2018, 2019 e a versão de 2020 já está saindo também. A versão corrente é de 2019 e o código da certificação eu vou deixar aqui no vídeo também para você ver. Duração da certificação, ela dura em torno de 105 minutos, então você tem que se preparar e você vai precisar aí reservar em torno de 105 minutos. E um outro ponto também é que para você passar nessa certificação, você precisa alcançar aí um score mínimo de 65%. Então, você precisa ter uma nota de 65%, você passa nessa certificação. Um outro ponto importante é o seguinte, o preço dessa certificação. O preço normal dessa certificação é de $150. Mas se você está vendo esse vídeo antes do dia 15 de maio de 2020, a Oracle liberou gratuitamente o voucher de certificação para você fazer essa certificação sem pagar nada até o dia 15 de maio. Então, se você está assistindo esse vídeo até o dia 15 de maio, você vai poder fazer essa certificação gratuitamente, tá certo? Agora, vamos falar um pouco sobre os principais tópicos dessa certificação. O que cai nessa certificação, né? Então, basicamente, como eu falei, você vai precisar entender, né, ter uma visão geral e até um pouco mais aprofundada dos principais serviços da Oracle Cloud Infrastructure. Então, tópicos principais. Primeiro tópico principal que você vai precisar, obviamente, conhecer é a solução de IAM da OCI, né? O que é o IAM? É o Identity and Access Management. Basicamente, é a forma que você controla como os usuários conseguem utilizar a OCI e como você atribui privilégios para esses usuários através de políticas, né? Então, você vai precisar conhecer como funciona esse serviço, né? Um serviço dentro da OCI. Segunda coisa que você vai precisar conhecer também é sobre a parte de networking, né? Dentro da OCI, a gente tem um componente chamado VCN, Virtual Cloud Network, que é basicamente como o próprio nome diz, né? É uma rede virtual que você vai poder criar na nuvem e dentro dessa rede virtual você vai criar os seus recursos, máquinas virtuais, Exadata, máquinas Bare Metal. Então, todos esses recursos vão estar dentro da sua VCN. Então, é importante que, para a certificação de arquiteto, que você conheça, obviamente, as melhores práticas, como arquitetar soluções, né, também que contemplem cenários de rede, como esse que eu acabei de falar. O outro ponto que você vai precisar saber também para fazer esse exame, você vai precisar conhecer os principais serviços de storage da OCI. Então, na OCI eu destacaria aqui 3 principais, né, que é o Block Storage, o File Storage Service e o Object Storage. Então, esses são os 3 principais que você vai precisar, obviamente, conhecer para fazer o exame de arquiteto, né? Então, normalmente o arquiteto ele vai precisar identificar e até direcionar as empresas em qual é a melhor solução de storage para um determinado problema de negócio, para um determinado caso de uso. Então, nesses casos, muito importante que você entenda, né, cada um desses serviços e quando você deve usá-los. E é um tópico, obviamente, da certificação de arquiteto, tá certo? O próximo ponto que você vai precisar também conhecer é sobre a parte de compute, o serviço de compute da OCI, como você cria máquinas virtuais, máquinas Bare Metal, quais são os shapes, né, que você tem disponível. Shape, para quem não sabe, é basicamente uma forma que uma unidade lógica que você tem para dizer
quanto de CPU e de memória que a sua máquina virtual ou a sua máquina bare metal vai ter. Então é importante que, como arquiteto, você também entenda as diferenças entre um e outro, né? O que é um serviço de VM, de bare metal e alguns outros, para que você seja capaz de propor qual que é mais adequado para determinada situação, tá certo? Obviamente, você vai precisar também conhecer sobre melhores práticas de arquitetura, como você aplica melhores práticas dentro da Oracle Cloud Infrastructure, quais são as melhores práticas de alta disponibilidade, e aí a gente provavelmente vai tocar um pouco nos conceitos de availability domain, de regions. Então, tem até um vídeo, né, que eu fiz sobre conceitos na OCI, vou deixar linkado aqui para você ver também. Então é importante que você entenda esses conceitos, né? E, obviamente, não dá para falar de Oracle Cloud Infrastructure sem falar da parte de banco de dados. E como arquiteto Oracle Cloud Infrastructure, você também vai precisar dominar as principais ofertas de banco de dados da OCI, né? A gente sabe que a gente tem diversas, Exadata Cloud Service, você tem as máquinas virtuais, as máquinas bare metal, você tem os Autonomous Database, que estão ganhando extrema popularidade, então você precisa entender o diferencial do Autonomous Database também como arquiteto, para saber quando você deve usar o Autonomous ou quando você deve usar, por exemplo, um Exadata, um XSS, né? Um Exadata Cloud Service. Então esses são os principais tópicos que caem aí na certificação de Architect Associate. E, obviamente, que é extremamente recomendado que você pratique bastante, né? Pratique bastante as suas habilidades. Você pode criar uma conta gratuita na Oracle Cloud Infrastructure, se você não sabe, você pode criar essa conta e criar máquinas virtuais, criar servidores de banco de dados na nuvem gratuitamente para você praticar. Então, isso vai te ajudar bastante no seu exame, né? E talvez até se você não tem experiência prática com a Oracle Cloud Infrastructure ainda, não tem problema, você consegue ganhar essa experiência prática com uma conta gratuita, então é muito importante que você faça isso. Inclusive, essa forma que eu usei mesmo para fazer essa certificação, quando eu fiz, eu estudei a parte teórica, depois fui para a parte prática, executei, fiz diversos exercícios hands-on, li bastante documentação, li todos os white papers, isso me ajudou muito, muito a ter sucesso na certificação. E me ajudou tanto que eu consegui ser aprovado com 90%. Então, não é nada extraordinário, é basicamente preparação. Então, se você se preparar, você consegue atingir notas até maiores do que essa, né? Basta que você se prepare da forma certa, tá certo? E um ponto importante que você talvez esteja se preocupando é, quais são os benefícios, né, dessa certificação? Um deles é que, obviamente, você vai poder ter mais destaque, né? Você vai ter visibilidade de empresas que estejam buscando profissionais com essa certificação. Você vai conseguir, obviamente, também colocar o seu badge digital lá no seu LinkedIn ou no seu currículo, né? Isso também atrai a atenção dos recrutadores que estiverem buscando por profissionais com esse perfil. E, obviamente, o terceiro ponto, o terceiro benefício é que você vai validar os seus skills, né? Você vai validar que você conhece, que você domina os principais pilares dos tópicos que caem na prova de arquiteto. Então, isso te dá segurança que você está no caminho certo para se tornar um arquiteto Oracle Cloud Infrastructure, certo? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha esclarecido algumas dúvidas se você ainda tinha. Então, lembrando, se você está vendo esse vídeo antes do dia 15 de maio, é importante que você corra e faça a certificação gratuitamente para usar o voucher que a Oracle está dando gratuitamente. Se você quiser dar uma olhada também, na descrição desse vídeo tem alguns outros recursos adicionais que podem te ajudar nessa jornada também, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui para mim e comenta aqui embaixo se você está pretendendo fazer a certificação e se você tem alguma dúvida, que vai ser um prazer esclarecer para você, tá certo? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!